Olá, amigos, boa noite. A paz do nosso Mestre e amigo Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Há pelo menos 4 palestras minhas, eu tenho trabalhado o livro Caminho da Luz, quase sem querer, eu não me dei conta muito disso. E hoje, antes de entrar na obra Brasil, Coração do Mundo, eu não consegui ainda sair dessa obra. Por quê? Porque ali Emmanuel também nos traz, naquela capacidade de síntese extraordinária dele, muito do que vamos falar aqui. E eu realmente tinha muito para falar. Eu li algumas obras a respeito, obras que explicam esta obra. Vi palestras de outros palestrantes espíritas e tinha muito o que falar. Inclusive eu pensei, eu não posso falar dessa obra sem falar dessa atualidade que estamos vivendo no nosso país, nessa situação. E então eu pretendia falar também do aspecto político, falar da corrupção, mas eu me debrucei na obra, nas 2 obras, e no limiar delas, eu mal saí do começo, e encontrei muitas respostas para aquilo que trazemos, inclusive desmistificando essa ideia, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nossa, eu pensava quando eu li na primeira vez, vamos fazer a hegemonia do mundo aqui, como os hebreus sempre sonharam, como hoje é os Estados Unidos, essa coisa material de domínio dos outros povos. Quem conhece Jesus, como eu estou começando a conhecer, começa a perceber que não é bem esse o caminho. Então eu inicio esta minha fala a respeito da obra do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando primeiro o que Emmanuel nos falou na obra Caminho da Luz. Geraldino, eu me esqueci de trazer as obras, podia colocar os 2 aqui. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e o A Caminho da Luz. Então, vamos lá. Eu falei, pelo menos 2 palestras minhas anteriores, onde eu trabalhei algumas parábolas de Jesus, a das bodas e depois os trabalhadores da última hora, em cima desta obra. Então, nós fomos buscar os convidados da festa do Senhor, lá nos Hebreus, com Abraão, e viemos trabalhando esse caminho até chegar no dia da festa. Não tem mais, os cortes estão ali. E depois, com a outra palestra dos trabalhadores da última hora, eu fui muito anterior, num tempo anterior a Abraão, buscando em outros povos, lá na China milenária, os primeiros enviados de Jesus para esclarecimento dos homens. Então, nesse Caminho da Luz, ele conta toda essa trajetória da humanidade, desde o tempo anterior a Abraão, desde a China milenária, porque nós não podemos supor que Jesus, Deus tenha enviado apenas para um único povo escolhido, os seus mensageiros. Então todos os povos receberam os seus mensageiros, em todas as épocas da humanidade. Então, apenas para ilustrar isso. Lá no capítulo 20, Emmanuel vai chegando na Renascença, porque nós estudamos lá a origem, os povos capelinos, a vinda de Jesus, Abraão, a vida de Jesus, a Idade Média, que foram 1000 anos de escuridão, quase não há registro daquela época de tão tenebroso que foi. E quando está terminando essa época de escuridão na Terra, Jesus volta ao planeta. Não que tenha ido, que seu coração está sempre ligado a nós, mas ele volta para observar o que estava acontecendo. Mas isso nós já estamos entrando na outra obra, vamos ler essa aqui primeiro. Então eu vou fazer como o Haroldo faz, ele traz a obra e lê um pouquinho e vai explicando, extraindo algumas informações. Então, nos albores do século XV, no ano de 1400,
quando a idade medieval está quase terminando, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta. Aqui ele fala no início, no amanhecer do século XV. No Brasil, coração do mundo, Humberto de Campos fala que é no finalzinho do século XIV, o último quartel que Jesus vem. Então aqui, no século XV, logo em seguida, os trabalhadores de Jesus já se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores. Então começa a renovar o planeta. A escuridão da Idade Média começa a se desfazer com essa nova luz que vem. Em virtude das determinações do Cristo, Jesus é quem está no comando. Deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetua-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo. Jesus comandando, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam na Terra para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Nunca estamos sozinhos. Eu, quando criança, via aquelas passagens da Bíblia e falava, puxa vida, mas era só naquela época que aconteciam essas coisas, esses enviados do Senhor. Não, em todos os tempos. Eu acho que é por isso que eu não saio do caminho da luz, que Ele está sempre me mostrando que sempre. Bom, na Península Ibérica, ali onde está Portugal e Espanha, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, que sabemos hoje que é Eliú, o antigo tutor de Paulo de Tarso, no mundo hebreu. Henrique de Sagres, Eliú, reencarna. Ele encarregado de Jesus para os problemas sociológicos do planeta. Incumbido de grandes e proveitosas realizações, ele aqui, corporificado no mundo, funda escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Então o que aconteceu? Os turcos otomanos tomaram aquela península, não me lembro agora, era o único caminho que havia para as Índias. Então, cobraram um pedágio altíssimo, inviabilizou, eles começaram a procurar novos caminhos. Você vê que a necessidade faz a invenção. Como diz, olhar misericordioso de Jesus, sob o comando dele. Então, vem Eliú, na personalidade de Henrique de Sagres, e funda as escolas de navegações e prepara as grandes. Então, numerosos precursores da reforma começam a nascer, em toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Então, temos lá antigos mestres de Atenas. Por que imaginar que apenas na religião viria um enviado de Jesus? Se todas as coisas do mundo são dele, a arte, a ciência, a literatura, são faces diferentes do mesmo Deus. Basta que nós olhemos, tenhamos olhos de ver. Então, diz aqui, mestres de Atenas reencarnam na Itália, antiga Grécia voltando, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. Então precisava ver aquele despertamento no homem, que já estava muito embotado no seu sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. O comércio se desloca das áreas estreitas do Mediterrâneo, aquele pedacinho de mundo do norte da África e a Europa, começa a descer o Atlântico em direção à África do Sul para contornar o caminho das Índias, procurando as estradas esquecidas do Oriente. Esquecidas, já se conheciam, mas como era mais cômodo por terra, esqueceram-se esse caminho pelo Cabo das Tormentas, lá na África do Sul. Jesus dirige essa renascença, esse renascimento de todas as atividades humanas, nada fica esquecido, definindo a posição dos vários países europeus, investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Então, cada país tem a sua responsabilidade no mundo. E aqui compara-se com um corpo humano, onde cada órgão tem a sua função. O fígado, o rim, o baço, o estômago, o coração, o cérebro. Mais tarde vamos entender isso, porque o Brasil é o coração do planeta, hoje.
para facilitar essa obra, então o Divino Mestre Jesus manda trazer antigas invenções do Oriente. A bússola, para ajudar nas navegações, papel, a imprensa, logo em seguida, em 1500, e claro, o homem também foi trazer a pólvora, que o homem oriental usava para os fogos de artifício, e nós utilizamos a arma de fogo. O nosso espírito não é determinação do Senhor a morte. E entrando agora na América. Então, Jesus localiza na América suas fecundas esperanças. Então, Jesus tem muita esperança no que está semeado aqui. O século XVI, o ano de 1500, alvorece um novo dia, descobre-se um novo continente. Aqui temos Cabral chegando, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem nessa época a importância de semelhante acontecimento. Não deram muita importância. Chegou aqui, mas eles continuaram indo lá para as Índias, em busca de riquezas. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo. E as testas coroadas, os reis do velho mundo, não entenderam o significado moral do continente americano. Isso é importante, cada vez que falarmos aqui do Brasil e da América, é no sentido moral. Os operários de Jesus, porém, não dão bola para crítica ou elogio. Eles vêm e cumprem, fazem o que tem que fazer. Ainda, sempre claro deste Emmanuel, sempre sob determinação superior, eles organizam as linhas evolutivas das nacionalidades, que aí teriam de florescer no porvir. Então, o povo brasileiro, o povo hispânico, o povo anglo-saxão. Tudo organizado, planificado por Jesus. Então, nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade, poderiam trabalhar pelo advento da paz, da fraternidade, do futuro humano. Paz e fraternidade para o futuro. E foi por isso que, laborando para os séculos por vindouros, estão por vir, definiram o papel de cada região do continente. Região norte e região sul. Localizando o cérebro, aqui o corpo humano, da nova civilização do futuro, no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte, que está cumprindo o seu papel. Trouxe a internet, os computadores, a ciência, atraiu todos os cérebros do mundo, está cumprindo. E o Brasil não? E o seu coração, então colocou o cérebro lá e o coração nas extensões da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil, da América do Sul. O coração é o órgão do sentimento. Tenhamos isso em mente. Então, os primeiros guardam os poderes materiais. Então, as coisas materiais do mundo cabem aos Estados Unidos. E o Brasil detém as primícias. É o início, é a semente dos poderes espirituais destinadas à civilização planetária do futuro. O que está acontecendo, cara? Então está tudo em construção ainda. Está tudo muito novo. A matéria, o material, construir, como os Estados Unidos fizeram, nós estamos habituados há milênios. Isso nós sabemos fazer. Mas com coisas do futuro, do espírito, esses poderes, olha só, poder espiritual, nós ainda não sabemos, mas estamos nessa argamassa toda em construção. Então, o futuro da América. Tudo é Emmanuel falando no caminho da luz ainda. Não entramos na nossa obra lá. Então, compelido a participar das lutas próximas, isso daqui já é quase entrando na Segunda Guerra Mundial, em 1939, que foi publicado esse livro. Então, essas lutas que ele se refere aqui são a Segunda Guerra Mundial. Pelo determinismo das circunstâncias da vida política do Brasil,
ou América, né, Estados Unidos também, está destinados a receber o cetro. Vai reinar a América. Ele não fala o Brasil ou os Estados Unidos. A América. Receber o cetro da civilização e da cultura, na orientação dos povos por vindouros. Então todos os povos do futuro estarão, não digo submetidos, porque isso é coisa nossa que quer submeter os outros povos, né? Mas serão orientados a partir daqui, da América. É Emmanuel falando, não é o Caio não. Aliás, não tem nada meu aqui. Quem sou eu mesmo? Em torno dos seus celeiros econômicos, estamos falando de comida, produção, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual. São aqueles que, durante todo o tempo, nas suas reencarnações na Europa, cresceram, aprenderam, e agora com as suas experiências começam a vir aqui, tá? Então, edificação do homem espiritual que há de sobrepor-se ao homem físico no planeta. Homem espiritual, superando o homem físico. Ah, vamos nos tornar diáfanos, vamos perder o nosso corpo físico? Não, nós vamos nos espiritualizar, nos sensibilizar um pouco mais. No pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Aqui está o Consolador. Pleno conhecimento dos problemas do ser e do destino. Por que eu sofro? Por que eu estou aqui? Qual a minha função? Por que uns têm e outros não têm? Esse é o pleno conhecimento. Vamos ter ciência de tudo isso. Já temos, através da doutrina espírita, que tem a resposta para essas grandes questões da humanidade. Então, para esse acontecimento, esse desiderato grandioso, o plano espiritual tem pressa. E no afã, nessa gana, ele quer elucidar, eles vêm para nos elucidar esses nobres deveres desse continente. As duas Américas, as três Américas, né? E o esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, não é um sonho vão, não é uma coisa que alguém pensou e vai se acabar daqui para frente. E ele fala em esforço sincero de trabalho e construção da paz. Como não é utopia, vai acontecer, é real. Como aconteceu na Europa, saturada de preconceitos em todos os séculos. Então na Europa se tentou, em quanto tempo? Eu trabalhei nas outras palestras, desde a Macedônia de Carlos Magno, com Roma, depois a Inglaterra, Jesus tentando se estabelecer esse reino de amor, de paz, de fraternidade no mundo, e o homem, com seus preconceitos, acabou com tudo. Mas desta vez, como está dizendo Emmanuel, nós vamos ver durante esta fala, Jesus preside. Então, nos campos exuberantes do continente americano, estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. São sementes. Mas aqui está germinando uma civilização espiritual do futuro. A Nova Jerusalém que nos fala a Bíblia, que muitos esperam que será espiritual, não. Aqui mesmo. Bem, vamos começar então agora, terminamos o A Caminho da Luz e vamos começar então a entrar na obra do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como eu comecei no início, no final do século XIV, como nos conta Humberto de Campos, Jesus vem à Terra ver quanto anda o seu Evangelho. Não encontra nada. O último teria sido Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Depois também tivemos Joana d'Arc, tratada como feiticeira, e nada encontra. Então ele fala um pouco de folclore, um pouco de licença
poética de Humberto de Campos. Ele diz que para aqueles povos somente muita dor e muita lágrima para se regenerar. E Eliu, que é o encarregado dos problemas sociológicos, que vimos que é Henrique de Sagres, encarnado, fala: não, mas calma, que tem uma nova terra. E Jesus fala: não, mas que terra é essa? Puxa, Jesus construiu, né, o planeta, ele tinha conhecimento. Então, aqui eu falo da licença poética. E claro, o educador, ele extrai do seu aluno o seu conhecimento para que ele demonstre o seu saber, não que ele não soubesse. Bom, então chega ao Brasil. Mas alguém já leu os prefácios, a introdução dos livros? Eu costumava pular ela e entrar direto na obra. Então, quem tem feito muito isso é Haroldo Dutra Dias. E eu estou aprendendo com ele. Fui lá na introdução, lá no prefácio da obra. E aqui está 90% no limiar da minha fala de hoje. Mas ainda Emmanuel começa a falar, a fala dele nesse prefácio, nessa introdução, é como se ele falasse para o Chico, né? E claro que depois se estende para nós. Emmanuel diz assim: eu venho vos falar do trabalho desse livro, né? Eu cortei um pedacinho, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Então ele veio esclarecer essas origens, como aconteceu. Como eu disse, veio Jesus, né? E depois chegou aqui. Recomendo, viu? As obras estão aqui, Geraldino tem eles lá, vale a pena. As duas obras. Primeiro, A Caminho da Luz, depois Brasil, Coração do Mundo, que é um desdobramento. Um dos. Os dados que ele, Humberto de Campos, fornece nessas palavras foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Então não é Humberto de Campos que fantasiou, criou uma coisa na sua cabeça. Recolheu lá no plano espiritual, onde? Entre as falanges desveladas e amigas, que se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Então esses prepostos de Jesus, essas legiões de anjos, reencarnam constantemente na Terra em sacrifício, para nos ajudar. E foi entre eles que Humberto de Campos foi buscar isso. É Emmanuel contando no prefácio. Esse trabalho se destina a explicar a missão da Terra brasileira no mundo moderno. Qual é a missão? Humboldt, que é um cientista, pesquisador e naturalista alemão, lá do início, nos primeiros séculos do Brasil, do descobrimento, visitou o Amazonas e exclamou, extasiado, em estado de êxtase, que aqui se encontrava o celeiro do mundo. Mas Emmanuel vai mais além, que ele falou uma grande verdade, mas é preciso desdobrar. Além do sentido econômico, nós precisamos entender o significado espiritual. Não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Quer dizer que também é uma das funções do mundo, do Brasil. Mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Como eu falei, por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Qual a minha função? O que Deus quer de mim? E ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Todo mundo vai receber das luzes que nós já recebemos daqui, desde a vinda de Jesus, no final do século XIV. Então a tarefa da espiritualidade é para ir no sentido de esclarecer esse ambiente espiritual, argamassando como um cimento de uma obra, de uma construção, as suas tradições de fraternidade, com o cimento das verdades puras. Verdades puras. Por quê? Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais
das origens de toda a civilização do Ocidente. Foi ali que cresceram e floresceram os povos arianos. Se o Império Português e o Espanhol se alastraram por quase todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil, claro, também terá o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Como será isso? Como se dará esse momento? Então, mas se todos esses povos que a gente falou, a Grécia, Roma, Inglaterra, França, atestaram o progresso do mundo, o progresso material, vamos dizer aqui, expressões materializadas e transitórias, porque as coisas do mundo são transitórias, elas acabam, todas essas civilizações passaram, tiveram o seu momento e se acabaram. O Brasil terá a sua expressão imortal, então não vai acabar na vida do Espírito. Obrigado. Representando a fonte de um novo pensamento. Esqueça o que aprendemos até agora. O que trouxemos até hoje como civilização enquanto povos só nos trouxe dor, guerra e miséria, muito sofrimento. Então vamos pensar novo. Então aqui no Brasil está a fonte desse pensamento novo, sem ideologias de separatividade. Vamos nos reunir como um povo só, e inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. Aqui, eu olhando, não tem ninguém que se parece. Vai lá na Europa, vamos lá na China, no Japão, todo mundo é igual. Percebe que algo novo já está se construindo aqui? Porque era para mim falar mais na frente, mas o português que colonizou aqui, ele se permitia se cruzar com as outras raças, enquanto que a civilização espanhola ou anglo-saxã, não, era branco com branco, preto com preto. E todo mundo que chega aqui, eu estou me adiantando, não quer voltar. Olha as nossas fronteiras aqui no Brasil. Quem vai para a Argentina vê a diferença. Ninguém passa sem se mostrar todos os documentos. Tem que abrir o porta-mala, as janelas para ver se não tem ninguém lá dentro. Mas aqui não. Todo mundo entra e sai. Por que será? Vamos falar um pouquinho mais na hora que entrarmos com Ismael. Então, sem separação, onde todos os povos podem se confraternizar, onde será? Esse sempre foi o sonho de Jesus, o trabalho dele, e nós sempre nos separando, eu aqui e você ali. Bom, ainda no prefácio, não entrei no livro ainda, Humberto de Campos também veio explicar o que é o livro, então estamos na introdução ainda. Primeiro Emmanuel explicou o que era e veio Humberto de Campos falar também. As reservas brasileiras não são apenas um mundo do aço material, que impressionou aquele Humboldt que eu falei antes, que Emmanuel fala anteriormente, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá sua epopeia de realizações morais. Falou, não é progresso material a nossa função. Nós não vamos dominar ninguém, não vamos ser hegemonia sobre nada, não vamos construir exércitos, nem navios, nem armas de guerra. As nossas civilizações são morais, em favor do mundo, não de nós mesmos. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro, aqui, o Cruzeiro do Sul,
Quem não conhece o símbolo da cruz nos céus do Brasil? Mágico, né? Será que foi a propósito isso? Jesus escolheu só porque estava lá aquelas estrelas? Vamos saber daqui a pouco. Então trouxe para cá a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos, os brotos delicados dessa árvore do evangelho, florescessem de novo, porque estava seca, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Mas aqueles que não creem, os céticos, talvez vão falar: o evangelho, Jesus vai ter a solução para o mundo? Nós vamos ter que sair aqui pregando lá para o muçulmano, para o indiano, para o hindu, para o chinês, para o coreano? Jesus? Eles não têm as suas próprias tradições religiosas? O evangelho tem a solução para o mundo? Lembra que nós falamos do aspecto moral. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai deixar claro: não é uma Bíblia do Espírita. Ele separou a parte moral, que ninguém pode contestar do Evangelho, porque as outras partes dos milagres, os feitos comuns da vida dele, tudo é motivo de contestação, mas esse aspecto moral não. O amai-vos uns aos outros, todo mundo concorda, todas as religiões do mundo. É nesse sentido. Esse sentido moral do Evangelho, que vai se expandir daqui para o mundo. Então, perguntando ainda, fazendo essas indagações, não foi uma ficção dos pensadores do cristianismo? Essas lições? Foi um sonho, talvez? Não foi um cântico de esperança do povo hebreu que ainda hoje espera o seu enviado? E a Igreja Católica não adaptou para poder coroar os reis e dominá-los? Quanta gente já se cansou nisso? Eu tenho parentes na Europa e dizem que as igrejas lá são mausoléus, são templos vazios, porque o europeu se cansou da religião. Não será uma palavra vazia o Evangelho? Sem significação objetiva na atualidade do planeta hoje, 1938, mas serve para nós hoje, está atual ainda. Quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência. Olha só o que estamos vivendo no Brasil hoje. Está esquecido na pátria do Evangelho? Como assim, Caio? Vamos clarear isso já já. Mas a realidade é que, embora todas essas ideologias, a lição do Cristo ainda está viva no planeta, aguardando a compreensão geral no seu sentido profundo. Não conseguimos entender ainda profundamente isso. Sobre ela, a filosofia de Jesus, levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Se vendia libertação de pecados, né? Tinha preço. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Foram lá matar em nome de Jesus, ele que pregava o perdão. Ou fomos. Esquecer de muitos de nós estivemos na Igreja Católica naqueles tempos sombrios. Entretanto, a sublime exemplificação de nosso Mestre Divino, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura. O que é preciso para ser cristão, Caio? Tem que ser humilde e ter amor. Não precisa mais nada para poder compreender devidamente as lições de Jesus, que nunca conseguimos em todos esses séculos. E não esqueçamos, novamente reforçando, éramos nós que estávamos lá.
entendimento do Evangelho, decorre aquele reino de Deus em cada coração. Entendimento, humildade e amor. No coração, nosso templo vivo. Não obras de pedra. Está lá o exemplo na Europa, as igrejas vazias. E também o coração do povo. Então falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades, desse reino de amor fraternal, cuja luz é único, não há outra forma, único elemento de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. Olha as bombas atômicas aí, elas estão todas funcionais ainda. Esse exército internacional aí, explodindo homens e bombas. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com os seus labores obscuros, ou seja, os trabalhadores, esses enviados, labores obscuros quer dizer que eles não saem à luz para receber aplauso dos homens, trabalham em silêncio. Esperam o advento da cristianização da humanidade, quando os homens, livres de todos os símbolos sectários que são seitas, né? E separatividade. Ou eu, eles, igreja isso, igreja aquilo, que nos separa. Pelo amor fraterno vamos nos unir. Quando todos nós podemos entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã, nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais, tempos modernos, hoje, eu ia falar sobre a política, sobre os tempos atuais do país, mas eu vou deixar apenas esta passagem, não vou me aprofundar nela, e cada um leve a sua lição para si mesmo. Então, agora que quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, estamos vendo isso. Não estou tomando partido de A ou B, porque o espírita, a posição dele tem que ser a do equilíbrio. Não aplaudir o errado. E tem em mente que, tirando um e colocando o outro, não há salvadores. O único é Jesus. A transformação pessoal é intransferível. Já vamos um pouquinho mais. Esses espíritos heróicos e humildes, os enviados de Jesus, os trabalhadores, na sua esperança e na sua crença, eles sabem, olha só, dolorosas provações, os anjos sofrem, e vamos ver mais tarde com Ismael, que chega chorando para Jesus. Então eles sabem e esperam que, se Deus permite a prática de tantos abusos, tantos absurdos, por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas. Experiências penosas para todos nós, por abreviar a compreensão geral das leis divinas do porvir. Então está acontecendo para quê? Para abreviar, para trazer mais rápido essa compreensão das leis de Jesus. E os espíritos amigos nos dizem que é preciso que o mal seja tão intenso para que a humanidade comece a desejar o bem, a ansiar o bem, cansada de tanta maldade. Então esse anseio coletivo chegará aos ouvidos do Senhor como uma oração. Então começamos a nos tornar humildes e trabalhar nossos corações na sinceridade da fraternidade humana, aceitando uns aos outros quais somos, pois não somos melhores que ninguém,
E repito, eu pretendia e tinha muito o que falar a respeito do que está acontecendo com o nosso país hoje. Mas por si mesmo, a obra de Humberto de Campos, nas palavras dele, já me trouxeram a resposta que eu tanto queria. Então, esses enviados do Senhor, serenos na sua resignação, aceitando, porque compreendem que isso vai abreviar o nosso caminho. Serenos na resignação e na sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos. Não morreu. No início do iluminismo, não consigo me lembrar quem, mas decretaram a morte de Deus. A ciência tinha a resposta para tudo. Então, cheios de confiança no mundo espiritual, eles esperam a alvorada luminosa, um novo amanhecer. Do renascimento humano, o homem renasce em amor e paz. Agora entrando. Ainda não. E aqui ele diz que o Brasil, nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na frente. Por que está mais doloroso para nós aqui, o que está acontecendo? Como ele falou lá antes, deixa eu voltar. Vinho da autoridade e da ambição, embriaguez, absurdo, pelos poderosos da terra. Caminha na frente. Está acontecendo aqui com mais intensidade, mas não é no Brasil, é no mundo inteiro esse problema moral, a corrupção. Está a história da FIFA. Não vamos pensar que nos Estados Unidos é diferente. Então, o material a empregar nesse serviço, vou extrapolar o tempo, perdão pessoal, não vem das fontes de produção originariamente terrena, não é da terra, as fontes disso, não é feito aqui, e sim do plano invisível. Não é eu que estou falando, é Humberto de Campos. Onde que ele foi pegar? Nas falanges espirituais, direto com os anjos, os prepostos de Jesus, que estão diretamente ligados a ele. Então o que ele fala? Vem do plano espiritual, vem de lá. O material que se usa aqui, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então é tudo preparado por lá. Então tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Concerto, música. Então lembramos aqui uma orquestra, em algum momento, sob a batuta do regente, um instrumento da orquestra faz o seu solo. O violino, a flauta, o piano, todo mundo tem o seu momento. E quando eu falei dos outros países, cada um chegou à sua frente e teve o seu momento no concerto dos povos. Então, no concerto dos povos, o Brasil, deixe-me ver, o livro tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos tiveram suas origens profundas no plano espiritual. As realizações do homem. Quem que é o governador do Brasil, Caio? É a Dilma? Foi o Lula? Foi o Fernando Henrique? Não. Muito embora Jesus tenha deixado claro nessa obra que o plano político é secundário, que o projeto do Brasil é espiritual, é moral, e que declarou, a partir de Pedro II, com a proclamação da República, a independência, ou a maioridade do povo do Brasil. Então estamos entregues a nós mesmos no campo político. Mas todas as obras têm origem lá. De onde Jesus, lá no plano espiritual, pelas suas mãos carinhosas, pelas mãos carinhosas de Ismael, já vamos entrar nele lá, acompanha desveladamente a evolução desta pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz, o livro.
Finalmente caiu. Acabando a palestra, ainda não cheguei no livro. Estou só no limiar. Então Jesus fala assim para Eliú: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. Eu escutei palestrantes falando que se o Brasil não cumprir essa missão, vai ser levado para outros povos. E aqui, Humberto de Campos desmente isso. Já vamos ver isso. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, no caso os portugueses. Era pobre e simples, trabalhador, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. Então, o índio, o negro, aqui Jesus fala que ele vai ordenar que esses espíritos purificados no sentimento da humildade e mansidão iam reencarnar na África e vir naturalmente de boa vontade. Aí o português ficou soberbo, ficou rico, era pobre e trabalhador, bom, não precisa mais trabalhar, escravizou o índio. Ismael chega chorando para Jesus: Jesus, estão escravizando lá na pátria do Evangelho. Não, Ismael, acalma, tenha calma, vou tomar providências. Poucos anos depois, Portugal, toda a dinastia Aves, que foram os reis que determinaram a escravidão, acabou. Portugal fica sem rei sob o domínio da Espanha. Isso possibilitou que os bandeirantes entrassem em terras, o Tratado de Tordesilhas, montando a configuração do Brasil hoje, que já era no plano espiritual. Bom, então, o português, o índio e o negro, para formar o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, Henrique de Sardes: a luz misericordiosa da estrela da cruz ficará localizado o coração do mundo. E a promessa de Jesus, quando eu falei que o Brasil vai cumprir, sim, já está cumprindo, e eu vou mostrar. Desde a saída de Cabral, da Bahia de Todos os Santos, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, Jesus contando, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela, o que eu falei, atividades secundárias. A política é secundária, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal. Todo mundo entra e sai aqui, não quer mais voltar também daqui, não querem sair daqui, unindo todos os espíritos. Sob a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão misericordiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Vê que o Brasil não se dividiu? Tem gente querendo dividir o sul do Brasil, mas toda a América Espanhola viraram um monte de paizinhos. Os Estados Unidos são estados independentes, mas o Brasil é soberano e não será dividida, diz aqui Jesus. Porque antes de estar ligado aos homens, é o meu coração, que esta terra se estará ligada para sempre. Se vai estar ligada a Jesus para sempre, como é que vai ser retirado daqui essa árvore do Evangelho? Bom, Cabral sai de Porto Seguro. Por que aqui está sendo pregado o Evangelho desde a descoberta? Com a chegada de Cabral a Porto Seguro, a Baía de Porto Seguro, eu tinha falado Baía de Todos os Santos.
Jesus chama Ismael, que é o mesmo Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar, que formou o povo árabe, é o mesmo Israel aqui. Chama Ismael e fala: você vai governar este país. Então quem governa o Brasil, sob a batuta de Jesus, é Ismael. Não são os nossos presidentes nem ex-presidentes. Então ele fala de um Afonso Ribeiro, um dos condenados a penoso desterro, mandaram embora de Cascavel, olha, de Portugal. Avança numa piroga, um barquinho de casca de árvore, que foi feito pelos índios, desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história, não está aí nos registros isso, da história, e anotasse um gesto de profunda desesperação a caminho do mar alto. Ao longe, percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. Cabral está sumindo no horizonte. O infeliz degradado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto contemplam as duas imensidades, o céu e o oceano, esperando a morte do socorro bondoso, na morte o socorro bondoso, e exclama do íntimo do coração: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura, enviai a morte ao meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas se a traição e a covardia me arrebataram a pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me separaram da sua misericórdia. E conta Humberto de Campos que o barquinho dele começa a voltar sozinho para a praia, como impulsionado por asas. Então Ismael aí realiza o primeiro feito dele nas terras do cruzeiro. Traz o náufrago inocente para a base da sociedade fraterna do porvir, obedecendo a Jesus. Então primeiro surgem os índios, que eram simples de coração, as bem-aventuranças, lembram? Índios simples de coração. Em segundo lugar, vem os sedentos de justiça divina. Aqui, o náufrago, inocente. E mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Então, naqueles longínquos dias de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Bom, eu tenho